Continuando então no livro de Esdras, estamos nessa segunda parte do livro de Esdras, lembrando que o livro se chama Esdras, mas é agora nesse ponto do capítulo 7 que a pessoa de Esdras aparece, porque no início do livro de Esdras ele provavelmente não tinha nem nascido ainda. Então esse retorno de Esdras que estamos vendo agora no capítulo 7 e 8, né? Os dois capítulos tratam desse que seria, pelo menos nos registros bíblicos, o segundo retorno do cativeiro, o segundo retorno de exilados da terra de Babilônia. Se algumas pessoas, se houve algum retorno avulso ou diferente, nós não sabemos, mas houve um primeiro retorno no início do livro de Esdras com Zorobabel. A direção era Zorobabel e Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, isso aconteceu quase 80 anos antes do retorno de Esdras. Então, Esdras está voltando agora 80 anos depois do primeiro retorno. E outro número que é sempre bom guardar, no final do capítulo 6 de Esdras, o capítulo anterior, que fala quando terminaram de reconstruir o templo, a casa de Deus, então passou até entre capítulo 6, o final da construção, da reconstrução do templo, entre a primeira etapa da restauração. Não era só o primeiro retorno de um grupo de exilados, mas era a primeira etapa de restauração. Tudo estava destruído, tudo tinha ficado arrasado, e o povo fora da terra, no cativeiro. Então estamos falando agora sobre um período de restauração, mas é uma restauração olhando para números e para a glória de anteriormente, é uma restauração tímida, né? No sentido assim, poucas pessoas, a casa, o templo foi reconstruído, mas quem tinha visto o primeiro templo de Salomão achou que era uma casa bem mais simples, não era uma casa, com certeza seguiu o mesmo padrão, mas não tinha tantos recursos, então era uma casa mais pobre, né, num certo sentido, mas nós vimos com o profeta Ageu que essa segunda casa, no sentido da restauração, tem um sentido profético de ter uma glória muito maior do que a primeira, né? Parecia ser muito tímida, muito modesta, mas seria no plano de Deus, e não seria aquela casa que Zorobabel construiu, a não ser no sentido de que Jesus, o Filho de Deus, ele andou nessa casa, né? Tinha sido reformada e muito ampliada e muito embelezada por Herodes, mas o sentido profético é que a restauração, embora ela pareça pequena, um grupo pequeno, não tinham autonomia, eles dependiam, eles eram governados pelo Império Persa, eles não eram independentes, então tinha muitos aspectos diferentes. Eles foram para a sua terra, a terra que Deus prometeu, mas eles tinham que conviver com outros povos que estavam ali, que passaram a habitar ali, depois que o povo de Judá, os habitantes de Israel, o povo de Israel foi para o cativeiro. Então a terra foi habitada por outros povos, e isso é muito semelhante a esse outro ciclo que nós estamos vivendo hoje, depois de quase 2000 anos de diáspora, de estar espalhado pelas nações. No século passado, o povo de Israel também começou a voltar. Em 1948, quando se formou o Estado, nesse momento houve uma independência de Israel, mas a semelhança é que eles também eram, principalmente naquela época, hoje tem um grupo mais forte de judeus dentro de Israel, mas no início
era também um grupo muito pequeno, muito mais fraco, muito sem defesa. Então isso é semelhante a essa história que nós estamos vendo agora. E outro que eles tiveram naquela época e têm até hoje que conviver com árabes, com povos das nações em volta, que passaram a ocupar a terra durante esse longo tempo de diáspora. Então tem várias semelhanças com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Mas então Esdras, ele está voltando 80 anos, quase 80, estou arredondando, né? Mas 80 anos depois do primeiro retorno e 60 anos depois do final da primeira etapa, que é a etapa da reconstrução do templo. Então nós já falamos que Esdras era um escriba, ele era um sacerdote, ele era um escriba, ele não voltou, eu tenho falado que ele não tinha, a missão dele não era voltar para Jerusalém, eu quero assumir o meu lugar como sacerdote, eu quero oferecer sacrifícios. Se ele fez isso, nós não sabemos, mas não fala nada sobre isso nos relatos que nós temos sobre Esdras. O que estava no coração dele e o que nós podemos presumir que era a razão dele voltar para Jerusalém, todo o chamado dele, toda a preparação dele era de ser um escriba, um conhecedor profundo da lei de Deus. Então, esse era o chamado dele. Mas hoje eu quero mostrar, nós vamos continuar talvez um pouco, né, nesse relato, mas eu quero mostrar que, embora a casa de Deus não fosse a missão de Esdras reconstruir a casa, porque já estava reconstruída, então ele estava envolvido numa outra etapa de restauração, que é a restauração da lei. Mas hoje eu quero mostrar a ênfase, isso veio para mim bem forte enquanto estava preparando essa aula e olhando de novo no capítulo 7, eu vi o quanto que enfatiza que o objetivo, sim, era a casa de Deus. Então, hoje nós queremos mostrar, inclusive, um pouco, isso vai continuar nos relatos que vamos estudar para frente, mas é muito importante entender que a lei em si mesma, embora seja a palavra de Deus, a revelação de Deus, as ordens de Deus para seu povo, a lei não é um fim em si mesma. A lei, ela contribui. Então, Esdras, ele tinha zelo, ele tinha amor, ele tinha conhecimento da lei de Deus, mas ele queria, o objetivo dele era contribuir para a casa de Deus. Então, queremos explorar um pouco essa relação entre a missão de Esdras e a casa de Deus, que já estava restaurada, mas que continuava sendo o objetivo principal do ministério de Esdras e deve ser o objetivo principal de todos os ministérios e de toda restauração. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a enxergar isso. Isso não é algo só para o nosso conhecimento, isso é algo que precisa nos tocar até hoje com esse amor, com essa paixão. Senhor, muito obrigado por podermos saber a respeito desse momento da história e de todos os momentos. A Tua palavra nos revela a história, nos revela como o Senhor foi desenvolvendo esse plano fantástico de redimir o homem do pecado e de nos levar de volta a uma posição de comunhão, de restauração, de estar de volta à Tua imagem, de estar de volta ao propósito original que o Senhor criou para nós. E é muito bom a gente ver isso, porque isso tem
tudo a ver com o que está acontecendo e precisa acontecer nos nossos dias. Por isso, mais uma vez, pedimos, abre nossos olhos, abre o nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a nos apaixonar por Ti, por Teus propósitos e a cooperar, estar totalmente disponíveis a Ti. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu coloquei aqui nessa folha um pequeno resumo, um tipo de um esboço desses 2 capítulos de Esdras, que é o capítulo 7 e 8. Os 2 capítulos tratam da viagem, de tudo, tem tudo em volta assim, desse retorno, que seria o segundo retorno dos cativos, dos exilados para a terra de Israel, nesse tempo de restauração. Então, são 2 capítulos que tratam, assim, não do que ele fez depois que chegou lá. Isso vai começar no capítulo 9. Mas esses 2 capítulos são do retorno e tudo que tem a ver com a preparação e a origem e a própria viagem de volta. Então, vamos só dar uma olhada no plano geral para podermos entender melhor assim, o contexto. Às vezes a gente para numa parte desses capítulos e é importante a gente entender como cada parte se encaixa. A primeira coisa que eu queria, assim, eu acho que não falei isso ainda, é que os primeiros 10 versículos desse capítulo 7 tem um resumo. Porque, assim, no decorrer, eu vou mostrar, por exemplo, assim, ó, no capítulo, dentro desse trecho, nos versículos 9, no versículo 8 e 9, né, fala assim, no 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano. Começou a sua jornada no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Então, fala do retorno. Só que é um resumo, assim, antes de contar os detalhes, porque depois ele vai voltar a partir do versículo 11, ele vai começar a falar como tudo isso aconteceu. Então, nesse resumo desses 10 versículos que já estudamos, o que nós encontramos? Que é o resumo geral de todo o retorno dele de Babilônia para Jerusalém. Então, nós vimos o chamado dele como escriba, fica muito evidente que ele era um sacerdote, fala da linhagem dele, de como é que ele era um descendente de Arão, o sumo sacerdote. Então, tem a linhagem dele, ele era um sacerdote, mas a ênfase é que ele era um sacerdote escriba, é um sacerdote. Claro que no cativeiro ele não podia fazer outra coisa, não tinha como oferecer sacrifícios, não tinha como usar o ministério sacerdotal para outra coisa, mas mesmo voltando para Jerusalém, o chamado dele era totalmente em relação ao conhecimento da lei, à prática da lei e ao ensinamento da lei. Então, todo o chamado dele era como escriba. Ele era um sacerdote, mas com esse chamado especial. Aí também tem um resumo que fala que tudo que ele pediu ao rei, o rei deu. Só que depois vai mostrar a carta. Então é um resumo. Nos primeiros versículos sintetiza toda a história e fala, tudo que Esdras pediu ao rei, ele conseguiu. Outra coisa que fala nesses 10 versículos, fala no versículo 7, que qual era o grupo que voltou com ele. Esdras não voltou sozinho, ele foi o líder de um grupo bem menor do que o primeiro grupo, que era algo em torno, né, com Zorobabel, 80 anos antes, era algo em torno de 40, 50 mil pessoas. E agora é algo em torno de 5 mil pessoas, né? Então, assim, tipo, um décimo, né? Um grupo bem menor. Já era um grupo pequeno com Zorobabel, em relação a todo o povo de Israel que vivia no cativeiro, era uma minoria, era um pequeno remanescente. Agora vai voltar mais um grupo, menor ainda, mas ele especifica que desse grupo tinha
os filhos de Israel em geral, mas tinha sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo. Isso também vai explicar depois aqui no item 3. Então, eu queria mostrar aqui tem um resumo, mas depois, na sequência, vai explicar melhor como isso aconteceu na prática. E fala também da viagem, que levou em torno de 4 meses. Isso também vai contar sobre esse retorno, vai contar um pouco mais sobre a viagem no capítulo 8. Então, os primeiros 10 versículos são essa síntese, esse resumo geral do que vai contar nos 2 capítulos. Então, aí na sequência nós temos, já vimos essa carta, que ocupa o restante do capítulo 7. Depois, no capítulo 8, começa contando um pouco dos nomes, das genealogias, assim, alguns nomes e números, né, do grupo que voltou com ele. E dentro dessa história, né, que nós vamos ver depois com mais detalhes, ele conta que ele chamou um grupo. Você acha que ele chamou? Ele deve ter feito algum aviso, não tinha os recursos de hoje, não tinha como colocar nas redes sociais, não tinha telefone, não tinha anúncio por televisão, jornal, não tinha nada disso. Então, eles tinham boca a boca, Esdras fez algum tipo de convocação. Quem quer voltar, nós vamos voltar, qual grupo que quer voltar. E no capítulo 8 relata que ajuntou um grupo e fala dos números. E aí fala que, de repente, ele descobriu nesse grupo, eles já estavam reunidos, acho que já estavam com as malas, eles se reuniram perto de um rio e estavam prontos para partir. E aí Esdras fez um levantamento e descobriu que faltavam, ele não tinha um número, acho que ele não é que faltava um número X, mas ele buscou, tinha sacerdotes no grupo já, mas ele foi descobrir que não tinha, eu não sei se não tinha nenhum, ou tinha muito poucos, não tinha levitas, aqueles que ajudam no serviço da casa de Deus. Então ele sentiu falta, e todo o povo ali esperando, acampado já, pronto para já sair de viagem. Eles ficaram esperando mais, acho que uns 10 dias, enquanto ele fez uma segunda etapa de um esforço para achar levitas, porque no capítulo 7, versículo 7, fala que ele voltou com levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, mas isso é porque ele foi buscar, porque o primeiro grupo que apareceu lá para voltar com ele não tinha essas pessoas. Então, algo muito importante, porque ele sentiu falta e ele queria complementar. Eu acho que já tinha pessoas dessas vocações em Israel já, mas ele queria levar mais pessoas para fortalecer, para encorajar, para complementar o serviço na casa de Deus. Então, essa é a segunda parte. Depois de falar sobre a carta do rei, ele vai falar sobre a volta, o grupo que voltou, e mostrou que eles tiveram que fazer um segundo recrutamento. Eles tiveram que buscar mais pessoas, porque não tinha algumas funções que ele queria. Depois, na sequência do capítulo 8, ele fala, eles já completaram o grupo, estavam prontos para sair. E aí eles descobriram, eu estou dando uma visão rápida, depois na próxima aula eu vou voltar a falar mais detalhadamente sobre alguns desses pontos, mas eu só queria dar essa visão mais panorâmica do capítulo, do relato todo. Então ele estava com todo o grupo pronto, eles estavam acampados à margem de um rio. E aí eles estavam, a gente descobriu isso na carta, né, que o rei deu e colocou nas mãos de Esdras para ele, era um documento, né, dando autorização para a volta e mostrando o quanto que o rei estava conferindo autoridade sobre ele.
essa carta fala de um volume grande de valores, de ouro, prata, utensílios, que os reis e os outros conselheiros do rei doaram, e também pessoas do povo judeu, ou que não fosse judeu, quem quisesse ofertar para eles levarem. Então, esse grupo estava carregando uma quantidade muito grande de valores, era muita coisa. E eles não, assim, eles iam fazer uma viagem a pé eu acho que é alguma coisa em torno de 1.500 ou 1.600 quilômetros. Eles levaram quase 4 meses para fazer essa viagem. E essa viagem era uma viagem muito arriscada, porque mesmo que ninguém soubesse, talvez os povos, né, que moravam perto nas regiões por onde eles passaram, talvez eles não soubessem que eles tinham tantos valores, mas eles poderiam facilmente ter sido vítimas de ladrões, de grupos, né, de grupos de nômades, de povos que poderiam ter saqueado toda essa riqueza, todos esses valores que estavam com eles. Então, eles estavam para enfrentar uma viagem longa, demorada e muito, muito arriscada. E aí nós vamos explorar isso um pouco mais depois, porque na aula passada nós falamos sobre como nesse momento Deus usou o governo humano, o governo da Pérsia, um império, um daqueles animais, né, faz parte das bestas que Daniel viu na visão, faz parte daquela grande imagem que Nabucodonosor viu, aquela estátua, faz parte dos governos, do sistema deste mundo, do sistema da besta, do sistema do anticristo. Então, esse governo deu autoridade para ele, deu valores para ele, deu permissão, deu tudo para ele. E aí, Esdras, enfrentando esse momento em que ele era o responsável, ele ia à frente de um grupo que incluía mulheres, crianças, e eles poderiam ser alvo de morte, de roubo, de assalto. Era uma situação muito difícil, e ele poderia ter pedido isso ao rei, porque tudo que ele pediu ao rei, o rei deu. E lembra que a nossa pergunta na aula passada foi: até que ponto é correto pedir, é correto receber o apoio que o governo dá? Isso é bem-vindo, não é? E aqui, então, o rei deu tanta coisa, deu carta branca, autoridade, deu ofertas, deu tudo que Esdras pediu e talvez mais. Mas aí Esdras resolveu não pedir ajuda, uma escolta, um grupo armado para proteger. Ele falou assim, eu não quero pedir isso porque eu já testemunhei para o rei que Deus, nosso Deus, é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que faz tudo. Se nós estivermos fazendo a vontade dEle, se nós estivermos buscando a Ele, então Ele vai fazer, Ele vai nos guardar. Aí ele volta e pede ao rei, fala assim, eu tenho medo que alguém nos roube, mas você não falou que seu Deus protege? Então é um exemplo muito importante de que mesmo tendo um governo amigo, tendo um governo que apoiou, que deu todo o apoio que ele precisava, ele resolveu-se, não, nesse ponto eu não vou depender do governo, eu não vou depender dos homens, eu vou depender de Deus. Então, essa é a necessidade de proteção. Eles jejuaram e oraram antes de sair, porque não falaram simplesmente, Deus está conosco, tudo bem, né? Eles levaram a sério, sabiam que era algo muito perigoso, mas oraram e jejuaram e se prepararam antes da viagem. Falaram assim, Deus,
ouve nossa oração, estamos dependendo de Ti e não queremos pedir ajuda ao rei. Aí em seguida tem a parte em que Esdras, ainda antes de partir na viagem, ele chama os sacerdotes, as pessoas assim, mais responsáveis, as pessoas com ministério sacerdotal, e ele fala: como vocês são pessoas santas, sempre com Moisés no deserto, quem que levava o tabernáculo, quem que podia levar os móveis, os itens sagrados, não era qualquer pessoa. Então ele também colocou esses valores que seriam usados para a casa de Deus. Ele usou esses valores, ele chamou essas pessoas para cuidar dos valores, né? Então, todo cuidado, ele fez uma relação, pesou, deixou tudo anotado, ele não foi displicente, ele não foi assim, sem cuidado, ele considerou que aquilo que foi entregue a ele para levar para Jerusalém, para levar para a casa de Deus, era algo muito sagrado, era algo muito importante e que ele precisava ter responsabilidade. Ele não buscou a proteção do rei. Ele falou assim: não vou pedir ajuda humana, mas eu vou fazer tudo que eu posso. Vou orar, vou jejuar, vou entregar os valores para as pessoas de responsabilidade, as pessoas que são separadas para o Senhor, para o ministério sacerdotal, e essas pessoas vão levar esses valores, vão ser responsáveis por esses valores. Inclusive ele falou assim: vocês que vão entregar para os responsáveis quando chegarmos em Jerusalém. Vocês vão entregar, vocês vão ser responsáveis durante a viagem e vocês vão entregar tudo anotado, vai conferir lá quando chegar, assim, muito cuidadoso com as coisas de Deus. Isso é de Deus, a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa fazer contabilidade, a gente não, nada disso. Ele foi muitíssimo responsável e é algo assim que infelizmente, lógico, não estou generalizando, tem muitas pessoas responsáveis na casa de Deus, na obra de Deus hoje, mas infelizmente tem muitas pessoas que não são cuidadosas, que não consideram os valores como algo que pertence a Deus, usam como se fossem o seu dinheiro para gastar para seu prazer, para banquetear, para fazer viagens, para fazer coisas que muitas vezes não são realmente da direção de Deus. Esdras, ele considerou isso como não algo que pertence a ele, não como uma parte que é minha. Tudo pertence a Deus e precisa ser muito bem administrado como mordomo, como responsáveis fiéis. Depois, então, fala sobre a viagem. Na verdade, assim, a parte da viagem em si não descreve, não conta o que aconteceu, só fala que Deus foi fiel e eles não foram atacados, né? E eles consideraram isso antes e depois, né? Dá para perceber que eles consideraram isso não como, assim, eu vou fazer uma viagem, eu vou sair de carro, vou fazer uma viagem longa. Pode acontecer algum acidente, mas muitas vezes não acontece. A gente pede a proteção de Deus, mas muitas vezes você não considera assim que você tem uma alta probabilidade de ter um acidente. Nesse caso, ele não considerou assim. Ele considerou que a probabilidade deles serem assaltados durante a viagem era muito alta. A probabilidade era extremamente alta. Eles estavam correndo um enorme risco. E então eles oraram antes e chegaram bem. Eles consideraram isso como um milagre. Eles consideraram isso como algo muito soberano. Esdras, ele foi considerado, não sei se nos dias dele, mas depois, nas gerações posteriores, ele foi considerado até mesmo como um segundo Moisés.
É lógico que não, assim, não tinha milagres, intervenções sobrenaturais, pragas, abrindo o Mar Vermelho, coisas assim, maná no deserto, ele não tinha nada disso. Mas a viagem dele era de lugar diferente. Mas a linguagem, quando fala assim, Esdras subiu. É engraçado essa expressão. Eles não olhavam. Nós, quando olhamos para o mapa, aquilo que é mais para o sul, indiferente do relevo, quando tem uma coisa assim, a pessoa que está na Argentina sobe para ir para o Brasil, ou quem está no México sobe para os Estados Unidos, quem está no Canadá desce, né? Nós olhamos muito para o mapa. Eles sempre falavam, isso é uma linguagem interessante, eles sempre falavam que quem fosse para Jerusalém, porque Jerusalém realmente fica, não é numa montanha, não é uma altitude tão grande, mas é mais alto do que a terra em volta, né? Mas eles sempre falavam, quem estava no norte de Israel, quando ia para Jerusalém, sobe para Jerusalém, subir para Jerusalém, subir para a casa de Deus. E aqui em Esdras, se você quiser olhar, versículo 6, este Esdras subiu de Babilônia. Se você for olhar, a Babilônia é mais para o leste, né? Mas é um pouco mais para o norte. Mas ele subiu da Babilônia para Jerusalém. Isso é uma linguagem muito significativa, né? Eles tinham uma razão para isso, talvez mas em relação à Babilônia, em relação a outros lugares, não tinha muito como comparar a altitude. Enfim, eles subiram para Babilônia. Então, essa viagem até fala que eles passaram por um deserto, então tinha assim umas semelhanças de quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida, a terra de Canaã. Então Esdras está fazendo um outro roteiro, e os profetas falaram sobre isso e falam ainda sobre um futuro êxodo, uma futura saída de todas as nações, não só de um lugar. Então esse sentido simbólico e muito significativo, assim, é uma coisa muito importante ver, assim, não tinha esse sobrenatural, assim, de maneira geral, não tinha provisão sobrenatural, não tinha mar se abrindo, não tinha pragas, não tinha esse tipo de milagres que Deus deu no tempo de Moisés, mas era uma época, mesmo, nós já vimos isso no livro de Esther, houve intervenções de Deus muito claras no livro de Esther, mas nada assim tão visivelmente sobrenatural. Só quem estivesse prestando muita atenção poderia realmente ver que só por Deus que aquele plano maligno de Amã não se cumpriu. Então, mas não era uma coisa evidente. E isso acontece muitas vezes na história, que Deus age, é a mão de Deus, mas não tem essa manifestação de sinais, né, sobrenaturais, de milagres. Mas, então, por um lado, alguém poderia dizer, que bom, né, eles fizeram essa viagem, ninguém amolou, ninguém atacou, mas isso eles mesmos consideraram como um milagre. Eles consideraram que eles chegaram em segurança. E aí fala de como eles chegaram, como eles entregaram todos os valores e etc. a chegada lá. Ok? Então, esse é o esboço de todo esse relato, todos esses 2 capítulos, né, 7 e 8 de Esdras, que falam a respeito do retorno de Esdras para Jerusalém. Então, esse é o relato. Hoje que eu estou falando um pouco mais sobre o capítulo 8, e nós vamos voltar a ler com mais atenção, mais versículo por versículo depois. Mas agora, então, eu queria falar sobre, voltando um pouco para o capítulo 7, estou tendo dificuldade para sair do capítulo 7, né? Olhando de novo para o capítulo 7 e o capítulo 8, eu quis dar esse esboço geral de tudo, porque eu vou usar alguns textos nos 2 capítulos
para falar sobre a importância da casa de Deus nesta missão de Esdras, que a princípio, e eu tenho enfatizado mais isso, então quero até dar um equilíbrio agora, sim, porque tem uma ênfase muito grande no fato de Esdras ser um sacerdote, de ser um sacerdote escriba. Tem muita ênfase de que o chamado dele, isso é muito forte, principalmente no capítulo 7, mostrando quanto que Esdras, o chamado dele era da lei de Deus, era de ensinar, era de restaurar, era uma segunda etapa, já tinha sido restaurado o templo, né, reconstruído o templo, então era uma segunda etapa, mas me chamou bastante atenção, olhando para o capítulo 7 de novo, me chamou bastante atenção a importância dentro dessa missão que Esdras tinha de Deus, a importância da casa de Deus. Então eu vou mostrar alguns textos, e primeiro eu vou lembrar, nós já falamos, acho que já chamamos atenção a vários desses textos, mas primeiro eu vou mostrar no capítulo 7 quantas vezes que Esdras é chamado de um escriba. Tá? Então nós vamos identificar todas as vezes que nesse capítulo 7 fala que Esdras era um escriba. Então porque isso eu quero mostrar essa relação, né? Essa segunda etapa da restauração, uma etapa muito importante. Essa segunda etapa tinha essa ênfase da lei, da restauração da lei, mas depois nós vamos mostrar como a casa de Deus, ela sempre aparece como o objetivo final. Tudo existe em função da casa de Deus. Então, primeiro vamos ver. Capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia, ele era escriba hábil, ele era versado, ele era um estudioso. Na linguagem de hoje, ele era um doutor, né? Ele era um profundo conhecedor da lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Ok? Esse é o versículo 6. No versículo 10, fala que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, para ensinar em Israel seus decretos, suas leis. Então, temos já, essa é a segunda vez que fala que Esdras tinha esse objetivo. Esse versículo 10 é o principal, que mostra de onde veio o chamado de Esdras, como que aconteceu, né, de Esdras lá na Babilônia, um dos exilados, de repente deu na cabeça dele de querer voltar. Toda a origem do chamado dele, toda a ênfase da vida dele era porque ele era um homem dedicado de coração, um homem apaixonado pela lei de Deus, pela palavra escrita. Ele foi uma pessoa fundamental na história do povo de Israel. Pelo tanto que ele aparece nos livros de Esdras e Neemias, assim, não parece ser uma das pessoas mais importantes da Bíblia. Quando você relaciona Abraão, Moisés, Samuel, Davi, você, Esdras, ele não salta, né? Ele não parece que não tem tanto destaque, mas ele foi uma pessoa fundamental na história, na restauração. Então isso era o chamado dele. Versículo 11, essa é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote, às vezes fala só escriba, às vezes fala os dois, que ele era sacerdote e era um escriba das palavras, dos mandamentos e dos decretos do Senhor. Algumas versões, algumas traduções não fala só que ele é escriba das palavras, ele era um conhecedor. Outra vez, assim, parece que essa palavra destaca, assim, que o próprio Artaxerxes reconhece o quanto que Esdras é um profundo conhecedor da lei de Deus.
Versículo 12, logo na sequência. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Eu gosto de relacionar, assim, citar um após o outro, porque você percebe várias qualificações, né? Ele era um escriba, um conhecedor da lei que Deus deu a Moisés. Ele era ele buscou cumprir e buscar e cumprir a lei do Senhor para ensinar os decretos e leis, né? Versículo 11, ele era um profundo conhecedor, um escriba das palavras dos mandamentos e dos decretos do Senhor. Então, assim, hoje nós, no lugar da lei, os judeus não, os judeus chamam a Torá, né? A Torá seriam os primeiros 5 livros, mas eles falam muito da Torá, todo o fundamento dos judeus, eles colocam nos primeiros livros, porque os primeiros livros têm a aliança que Deus fez com Israel. Hoje nós chamamos Bíblia, Escrituras, falamos de uma maneira geral, mas eles, assim, Torá significa instrução. Lei tem uma conotação ruim para nós, né? Lei é um negócio duro, tem mandamentos, né? Mas nós tem que ler o Salmo 119, que alguns acham que Esdras escreveu. O Salmo 119 coloca vida. A lei não é uma coisa morta, não é uma letra, não é uma coisa, não é um peso, não é uma obrigação, né? Esdras, ele dedicou o coração para conhecer, para entender plenamente, para ser alguém que pudesse colocar em prática essas coisas. Você lê a Bíblia, depende de como você lê a Bíblia, né? Algumas pessoas leem a Bíblia para extrair promessas, outras pessoas querem conhecer histórias, né? As coisas que aconteceram. Enfim, as pessoas podem ler a Bíblia ou sequencialmente ou seletivamente, podem ler com objetivos diferentes, superficiais. Mas Esdras, ele olhava, eu estou preenchendo as lacunas, mas assim, o que a gente percebe é que quando você lê, principalmente, né, os primeiros livros da Bíblia, né, Pentateuco, a Torá, tem tantos mandamentos, tem coisas que parece que não são muito práticas para hoje, mas o sentimento, o coração, quando fala assim, os mandamentos, os estatutos, né? Nossa, fala estatuto, né? Parece que estatuto de uma organização, a coisa mais chata do mundo para você ler. Não é isso, gente. É você pensar que Deus, ele planejou, ele mandou Moisés escrever coisas, mandamentos e ordens e uma ordem geral para o seu povo, que em Deuteronômio 4, que é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia, que fala assim, de como, assim, Israel, se vocês guardarem isso, se vocês viverem isso, os povos do mundo inteiro vão olhar para vocês e vão assim, de onde que esse povo tirou tanta coisa maravilhosa? Como é que eles têm uma vida tão tremenda? Eles vão admirar. Esse era o propósito da lei de Deus. Era guiar o povo não só para uma terra que emana leite e mel, né? Que o povo pegou muito nisso. Vamos sair da escravidão e vamos para uma terra que emana leite e mel. Vai ter abundância, a gente vai comer, vai viver uma vida tranquila. As pessoas olham para a vida ideal como se fosse assim, uma vida de egoísmo, uma vida de prazer próprio. Deus interessa sim no nosso prazer, mas ele conhece o que realmente é bom. É como comer saudavelmente, é como viver uma vida saudável, que, né, fala saudável também, às vezes é uma palavra que causa até arrepios, porque parece que comida saudável não é gostosa, parece que fazer exercícios é chato, mas Deus tem algo, Deus planejou uma vida que fosse uma vida maravilhosa, que fosse glorificar a Deus, mas que fosse a melhor vida para a pessoa, para as pessoas,
para todos, né? Então, Esdras, ele tinha essa paixão pela lei de Deus. Ele queria buscar, não é só conhecimento. Às vezes a pessoa vai fazer teologia, vai estudar a Bíblia e enche a cabeça, mas não aplica nada, não tem um valor prático na sua vida cotidiana. Então, Esdras, ele quis buscar a lei, ele quis praticar a lei, estuda no versículo 10, e ele quis ensinar. Então, era essa a vocação de Esdras. Então, nós estamos aqui no versículo, falamos do versículo 11, né, que fala dos decretos do Senhor para Israel. No versículo 12 fala que ele é escriba da lei do Deus do céu. Né? Essas são... eu já falei isso, mas eu quero lembrar, né, antes de seguir aqui falando dos textos dentro da carta, essa carta de Artaxerxes até nos surpreende, né? Porque tudo bem que um rei pagão, um rei que não era convertido ao Deus de Israel, ele não passou a adotar esse Deus como Deus dele, né? Não temos nenhuma consideração assim. Se Deus aceitou o coração dele, salvação é outra questão que é fora do nosso conhecimento, mas que a gente saiba, o rei Ciro, o rei Dario, o rei Assuero, o marido de Esther, esse rei Artaxerxes, não fala que eles se tornaram seguidores do verdadeiro Deus, mas para ele escrever essa carta, o que eu imagino, isso é uma imaginação minha, mas assim, a Bíblia fala que tudo que Esdras pediu, o rei deu. Então, a minha suposição é, como é que o rei Artaxerxes escreveu nessas palavras? A gente já leu essa carta, né, nessas aulas, mas eu quero chamar atenção para alguns aspectos de como ele falava de Esdras, e depois em seguida nós vamos ver como é que ele falava da casa de Deus. Então, como que Artaxerxes podia falar desse jeito? Eu imagino que Esdras fez uma petição formal para o rei, ou seja, ele fez uma petição por escrito. Então ele deve ter feito toda uma fundamentação. Ele era um escriba, ele expressava, ele sabia escrever, ele sabia fazer um documento, né? Ele era uma pessoa erudita, ele fez uma carta para o rei, que nós não temos, mas eu estou imaginando, estou supondo que a única maneira de Artaxerxes colocar tanta coisa nessa carta aqui, com quem, não, assim, até fica claro na carta que é o Deus de Israel, é o Deus de vocês, mas ele não fala meu Deus, mas ele fala Deus do céu, e ele fala muita coisa aqui que ele só pode ter colocado nessa carta como uma resposta àquilo que Esdras escreveu. Okay? Então, quando ele usa certos termos e quando ele fala dos sacrifícios e das coisas que Esdras ia precisar, ele não podia saber disso. Ele soube através ou de uma conversa ou de uma petição por escrito de Esdras. Então, nós estamos no versículo 12, ele falou, Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Versículo 14, você é enviado da parte do rei para fazer inquirição, tal, nós falamos sobre isso, conforme a lei do teu Deus, né? Não o meu, mas é o teu Deus, a qual está em tuas mãos. Então, eu estou lendo esses textos aqui para mostrar como tem essa ênfase em Esdras como não só alguém que copiava a lei, não só como alguém que sabia ensinar, um professor da lei nas escolas judaicas, ele era mais do que isso. Ele tinha a lei de Deus na mão dele, mas na verdade no coração. Ele era alguém, assim, Artaxerxes reconhece que Esdras é uma pessoa que
tem a lei de Deus, ele é um guardião, ele entesourou isso, ele guardou isso de uma forma especial. Então, a lei de Deus está em suas mãos. Versículo 21. Agora eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros, tudo que vos pediu o sacerdote, que é um dos lugares que coloca os dois termos, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Escriba da lei do Deus dos céus. Então, se Artaxerxes acreditava nisso ou não, a gente não sabe. Mas é interessante porque ele vai falar em alguns lugares aqui nessa carta, ele fala que é o Deus de Jerusalém, ele fala que é o Deus de Israel. Então tinha essa ideia naquela época que cada povo tinha seu próprio Deus. Então o Deus do Egito, o Deus da Síria, o Deus de alguma outra província, ou algum outro país. Então ele poderia colocar Deus, e provavelmente ele pensava assim, que Deus era mais um. Mas é interessante que ele fala a lei do Deus dos céus. Ele já tinha falado isso antes. Versículo 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, a minha tradução fala que possuis, a outra tradução fala assim, que está em suas mãos. Esdras tinha, não nas mãos como a gente carrega uma Bíblia, mas quando ele fala, Esdras, você vai colocar juízes, você vai governar. Essa palavra, essa concessão, ele está reconhecendo que Esdras não só tem um documento, ele não só tem o rolo sagrado da Torá, que ele guarda com muito cuidado, ele tem a sabedoria de Deus. Ele tem a sabedoria de Deus. De onde que tem? Ele era um cara muito sábio? Não, ele era um cara que lia, que é como eu já mencionei, Deuteronômio. Se você tiver a palavra de Deus, se você conseguir não repetir, não colocar como uma obrigação, tem tanta gente que conhece a Bíblia hoje, tem tanta gente que fala de escrituras, que cita escrituras, que usa escrituras fora do contexto. Não é sabedoria saber, assim, é maravilhoso decorar as escrituras, maravilhoso saber de cor, mas o que eu estou falando é ter isso no coração, e o rei Artaxerxes reconhece em Esdras alguém que tem sabedoria, mas uma sabedoria que vem por causa da lei de Deus, que estava na mão dele, mas estava no coração dele. E, voltando para o versículo 18, ele fala, tudo você vai fazer conforme a vontade do vosso Deus. Artaxerxes talvez não acreditava assim que Deus falasse com ele, né? Mas quando ele fala assim, faça tudo conforme a vontade de Deus, ele falava por causa da lei, ok? Então essas são uma boa relação. Eu queria enfatizar mais uma vez esse chamado de Esdras como escriba, ok? Agora, eu quero mostrar que esse Esdras, com essa ênfase que ele tinha, com esse chamado, com essa preparação, uma pessoa estudada, uma pessoa que tinha como paixão a lei de Deus. Eu quero agora mostrar nesse capítulo 7, depois indo para o capítulo 8 também, como era importante a casa de Deus. Embora a casa de Deus já tivesse sido reconstruída, não era a missão de Esdras repetir o primeiro estágio da restauração. A casa de Deus já estava restaurada, entre aspas, vocês falam entre aspas, porque a casa estava construída. Mas o que Esdras ia fazer nessa segunda etapa da restauração, o que Esdras iria, o encargo dele com a lei, tinha tudo a ver com a casa de Deus. Então, primeiro vou ler os textos
e aí a gente finaliza falando um pouquinho sobre a interligação entre os dois. Então, a lei de Deus, lembra que nós falamos que lá no início, na história de Moisés, na história do povo de Deus, Deus deu para o povo primeiro a lei, primeiro a aliança, primeiro os mandamentos. Tinha o tabernáculo, mas o tabernáculo, Deus falava assim, que ali eu vou falar com vocês, mas esse entendimento de que Deus queria habitar no meio do povo, nós também temos sempre enfatizado, eu sempre repito isso, que é uma das coisas mais fortes e impactantes para mim na história da redenção, na história de Deus com o seu povo, foi quando Davi fez o propósito de fazer uma casa para Deus. O tabernáculo estava dividido, a arca estava num lugar, o resto do tabernáculo em outro, mas assim, era muito forte, foi muito forte esse momento de Davi, foi o que fez Davi ser escolhido por Deus como homem segundo o seu coração, e a cidade de Jerusalém, tudo foi por causa dessa grande revelação que Davi recebeu de fazer uma casa para Deus. Então, essa conexão, nós queremos ver assim, primeiro foi a lei na história, depois a casa, agora na restauração, primeiro foi a casa e depois agora no tempo de Esdras vai ser a restauração da lei. Mas eu quero agora então mostrar todas as vezes nesse capítulo 7 e depois no capítulo 8, quanto que a casa de Deus continuava sendo o centro. Ok, então na carta, né, antes nessa primeira parte do capítulo 7, não aparece a casa de Deus, mas na carta de Artaxerxes, agora vamos ver quantas vezes aparece a casa de Deus nessa carta. E lembrando outra vez, por que Artaxerxes está falando sobre a casa? E lembra que o rei Ciro, no primeiro retorno, para ele era qual que era o decreto dele? Vocês estão liberados, podem sair do exílio, voltar para sua terra para fazer o quê? Construir uma casa. Como é que Ciro sabia disso? Né? O grande foco, a coisa mais importante era a casa de Deus. E nós precisamos não só repetir isso, nós precisamos entender por que isso é tão importante. Então, Artaxerxes começa, não vou ler a carta toda, né, mas vamos só procurar esses lugares. Mas ele começa falando, Artaxerxes, ao escriba, né, Esdras, mas aí ele fala, vocês podem voltar. Versículo 13, né, quem quiser voltar do povo, dos sacerdotes, levitas. Por que os sacerdotes e levitas eram as pessoas mais importantes? Quem quiser pode voltar, mas sacerdotes e levitas. Por quê? Porque eles serviam a casa de Deus. Eles eram as pessoas que iam fazer com que a casa de Deus pudesse ser usada corretamente, pudesse ter a sua função correta. Sem sacerdotes e levitas não adianta só ter uma casa. Então tem que ter a restauração de sacerdotes e levitas e cantores e porteiros e servidores. Tudo gira em torno da casa de Deus. Então, versículo 13, quem quiser ir, aí ele fala sobre, no versículo 14, já vimos sobre a lei, né? Então, agora o versículo 15. Então, Esdras, você vai levar prata e ouro, né, que nós oferecemos. Nós demos essas ofertas, não foram dadas para você, não foram dadas para o povo judeu. Para quem que ele deu? Para quem a oferta, para quem o rei e os seus nobres, para quem eles dirigiram essa oferta? No final do versículo 15, vocês vão levar essas ofertas que foram dadas ao Deus de Israel. Aqui tem essa ideia assim de um Deus, de um povo específico, né? Ele tinha falado Deus dos céus, que parece que coloca Deus num patamar diferente, mas aqui ele coloca o Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Então, Artaxerxes
Quanto que ele tinha consciência disso nós não sabemos, mas é uma verdade revelada. Deus é o Deus dos céus, ou seja, de todo o universo, e ele tem uma habitação em Jerusalém. Como nós podemos entender isso? Como é que o Deus dos céus pode habitar num lugar pequenininho, num espaço específico, num lugar na terra? E aqui ele coloca, essa oferta está sendo dada para o Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Mais uma vez, eu penso que ele soube disso através de Esdras, mas assim, essa verdade é muito significativa, ok? Então, vamos agora, essa é a primeira vez que aparece a casa de Deus, tá? Versículo 16. Versículo 17, eu não vou ler, né? Assim, vocês vão comprar animais, novilhos, corneiros, oferecer sobre o altar da casa do teu Deus. Onde está essa casa? Está em Jerusalém. Isso está no versículo 17. Versículo 19. Os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Então Deus é o Deus dos céus, Deus é o Deus de Israel, mas é o Deus de Jerusalém, porque a casa dele está em Jerusalém. Versículo 20, olha quantas vezes: tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, você pode pegar da casa dos tesouros do rei. Esse é o versículo 20. Versículo 23, tudo que se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Então, olha só, ele é o Deus de Israel, Deus que habita em Jerusalém, mas ele é o Deus do céu. Então, para a casa do Deus do céu está no versículo 23. E no versículo 24, tudo que vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, etc., outros servos desta casa de Deus. Então, as ofertas eram para a casa, os levitas e todos, sacerdotes, todos eles eram servos da casa de Deus. E no versículo 24 ele fala que não podia cobrar impostos deles, porque eles eram servos da casa de Deus. E aí, agora, então, essas são as menções, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes nessa carta fala a respeito da casa de Deus, é muita coisa. E aí, no versículo 27, não é mais a carta, no versículo 27 de Esdras 7, Esdras, ele faz uma reação de louvor, que Esdras fala: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar, ou adornar, ou abençoar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então aqui também Esdras, o próprio Esdras, o que eu estou querendo mostrar? Que Esdras tem esse ministério, essa função, uma segunda etapa de restauração, em que ele vai focar mais na lei. Mas eu estou querendo mostrar assim, quanto que a casa de Deus está no centro. Não é necessário mais reconstruir, já tinha sido feito. Mas tudo que ele faz é para a casa de Deus. Agora, rapidamente, já dei mais ou menos a sequência de acontecimentos no capítulo 8, então vou mostrar agora no capítulo 8 quanto também fala da casa de Deus. Capítulo 8, versículo 17. Lembra que eu falei que quando ele ajuntou o grupo que ia voltar com ele para Jerusalém, para Israel, ele sentiu falta de levitas, pessoas que estava faltando funções. Então ele fez uma outra convocação, e no versículo 17 ele fala: dei-lhes as palavras, que ele enviou um mensageiro, ele deu as palavras que deveriam dizer
aí dos seus irmãos. Então ele mandou um mensageiro para um grupo de pessoas que tinham essa função. Eles estavam no cativeiro, mas eles eram descendentes dos servidores do templo, de levitas, de pessoas que tinham essas funções. Então ele mandou um mensageiro para Ido e seus irmãos, os servidores do templo, para que nos trouxessem ministros. Ministro parece muito chique, né? Mas ministro é servo, né? É alguém que vai servir, que nos trouxessem servos para a casa do nosso Deus. Olha só, Esdras, ele não quis ir com um grupo que não tivesse estava faltando pessoas com essa função. Então, ele enxergava a função, o ministério dele como sendo para a casa de Deus. Versículo 25. Aqui já, lembra que eu falei que ele separou todos os valores, as ofertas que o rei deu e tal. Então, versículo 25, pesei-lhes, né, ele está entregando para os sacerdotes, pesei-lhes a prata e o ouro, os utensílios, a oferta para a casa de nosso Deus, né? Então, todos esses valores eram para isso. Versículo 29, ele falou com ele, deu um encargo, assim, olha, vocês vão guardar isso em toda a viagem, até que vocês vão entregar na presença dos principais sacerdotes, dos levitas, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então, eles iam fazer essa viagem, iam levar toda essa oferta e entregar para os responsáveis dentro da casa, de dependências, né, da casa de Deus em Jerusalém. Versículo 30. Então os sacerdotes, os levitas, receberam o peso da prata, do ouro, dos objetos, a fim de os trazerem a Jerusalém, à casa do nosso Deus. Versículo 33. Então, aí, esse aqui, quando eles chegaram em Jerusalém, eles fizeram isso, entregaram na casa do nosso Deus. E versículo 36, o último versículo do capítulo, eles levaram, além de levar essa oferta, eles também estavam com a carta e os documentos do rei, e eles entregaram as ordens do rei aos seus sátrapas, aos governadores deste lado do Eufrates. Então estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Olha só como a casa de Deus está no centro. Então, agora eu quero só... nós vamos continuar pensando sobre isso no decorrer dos estudos, mas eu queria mostrar que a casa de Deus é o centro. E agora, assim, isso é um estudo em toda a Bíblia. Como acabei de mencionar, assim, isso não aparece com tanto destaque, por isso que quando Davi ele resolve fazer uma casa e Deus fala, manda uma mensagem pelo profeta Natan para dizer assim, eu não estava pedindo uma casa, até Deus se faz de desentendido, assim, você está falando de casa? Quem falou de casa aqui, né? Mas, na verdade, está escondido. No jardim do Éden, Deus visitava, mas fica nas entrelinhas de que Deus, ele queria que ali fosse a dele junto com o homem, né? Isso não aparece nas ordens, na comissão original que Deus deu ao primeiro casal, não fala assim, vocês vão fazer uma casa para mim. Mas assim, a própria linguagem do Jardim do Éden tem muita semelhança com a ideia de santuário. Então Deus, quando Deus manda fazer o tabernáculo, ele fala assim, eu vou habitar no meio, mas fica sempre assim, mais nas entrelinhas, e Davi que trouxe isso mais forte à tona. E nós sabemos que Jesus, né, o Verbo, ele que era Deus em carne, ele viveu, habitou entre nós, tabernaculou, e Apocalipse termina com Deus vindo para habitar permanentemente entre os homens. Então, realmente, o objetivo de todo o plano de Deus
Até me faz mal falar isso tão rapidamente, porque é uma coisa assim que a gente tem que pensar. Por que não fala assim mais explicitamente? Por que isso não aparece em todas as páginas da Bíblia? Por que Deus não repetiu isso exaustivamente? Porque Ele queria que Davi ansiasse, Ele queria que Davi descobrisse, Ele queria que Davi se oferecesse, queria que alguém se oferecesse, fosse assim: Deus, onde está a tua casa? Nós queremos que o Senhor more aqui. Então, essa verdade central, ela tem que ser descoberta, ela tem que ser algo assim, quase inimaginável, como o Salomão orou: quem sou eu para fazer uma casa para o Senhor? Nem o universo inteiro, os céus dos céus não te cabem. Como é que aqui na terra eu vou fazer algo tão minúsculo para te caber? Então, essa ideia da habitação de Deus, ela tem que nos encher de espanto, ela tem que nos encher de realmente um profundo temor, uma admiração. A gente tem que ficar muito admirado de Deus querer isso e de Deus ter um plano de isso ser possível, de isso ser viável. Como é que Deus pode habitar? Por Ele ser infinito, mas também por nossa pequenez, por nosso pecado, por nossa indignidade, por tantas razões, né? Mas agora, assim, eu quero ler em Êxodo 15, porque está aqui escondido à plena vista, né? Está aqui um cântico de Moisés, logo que eles passaram pelo Mar Vermelho, saindo do Egito. Moisés, ele coloca isso, que o objetivo de tudo é a habitação de Deus. Começa assim, exaltando Deus, porque Deus venceu todo o exército dos egípcios que estava atrás deles, né? Versículo 11: quem é como tu entre os deuses? O Senhor é glorificado, terrível em louvores, operando maravilhas. Quem é igual ao Senhor? Versículo 13: tu, com a tua bondade, eu não conferi aqui, eu não sei se essa palavra beneficência é hesed ou não, mas assim, tu, com tua misericórdia, tua bondade, com teu amor, tu guiarás, né? Olha, estão só começando a viagem, né? Acabaram de sair do Egito. Tu guiarás o povo que remiste, com a tua força o levarás a tua santa habitação. Então aqui Moisés já está dizendo, todo o objetivo não ele começou falando, porque é a linguagem que nós entendemos. Quantas pessoas se convertem porque Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que tira a gente do buraco que a gente estava, Deus liberta a gente de vícios, de opressões, de escravidões, de temores, de sentimentos, de amarguras. Deus é o Deus que faz essas coisas, Ele nos leva para uma terra que mana leite e mel. Parece tudo é para nós. E, na verdade, Deus está guiando o povo, estava guiando naquela época, está nos guiando hoje para o lugar da santa habitação de Deus. Esse é o versículo 13, né? Êxodo 15, 13. E aí depois ele fala, versículo 17: tu os introduzirás, os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Deus vai reinar, todo mundo sabe disso. Deus, no fim, Ele vai vencer todos os inimigos, mas Ele vai fazer isso a partir da sua habitação, do lugar onde Ele habita entre nós, ok? Então, eu vou terminar só falando, então, da importância dessas duas coisas, desses dois aspectos, a casa de Deus e a lei de Deus. Lembra que tudo que Deus faz, ela pode se transformar numa
casca morta, numa semelhança de algo bom, mas se torna um ritual, se torna uma prática, se torna algo morto, sem vida, que não agrada a Deus. Tanto a casa de Deus pode ser deturpada, desviada da sua função, por isso que Deus mandou destruir a sua casa no tempo dos babilônios e depois nos tempos dos romanos. Deus não quer uma casa que só tem uma semelhança, só tem um ritual vazio, onde ele não pode realmente habitar. Para que ter uma casa? Pode ter ornamentos, pode ser bonito, pode ser bem feito. Herodes gastou milhões para fazer uma casa muito mais bonita do que Zorobabel tinha feito, e Jesus, os discípulos mostraram para Jesus, assim, admirando de novo, não que Jesus não conhecesse, mas em Mateus 24, os discípulos falam assim: Jesus, você viu que coisa maravilhosa que nós temos? Esse é o nosso orgulho. E Jesus disse: essa casa não vai ficar uma pedra sobre pedra, porque eu não habito mais aqui. Em Jeremias 7, Deus manda o profeta falar: vocês ficam confiados que onde tem a casa de Deus, o templo do Senhor, nada vai nos acontecer, porque nós temos o templo. E ele falou assim: isso não vai adiantar nada. A minha glória já foi embora, eu não estou mais ali. Então a casa de Deus, ela pode se tornar vazia. Mas por que ela ficaria vazia? Porque não tem a palavra de Deus. Se não tem a palavra de Deus, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele quer para nós, Deus se faz conhecer pela sua palavra. A palavra vai mostrar os planos de Deus, mas vai mostrar a natureza de Deus e vai nos chamar para entrar em aliança com Deus. Então, sem palavra não tem aliança, sem palavra não tem habitação, não tem presença de Deus. Na arca da aliança, que ficava no Santo dos Santos, estava a lei, que é a aliança, que é a palavra. Então, a casa de Deus, ela não tem sentido se não tiver a palavra. Então Esdras veio, ele foi nesse momento da restauração, nessa segunda etapa da restauração, ele foi para restaurar a lei, porque se não tiver a palavra, se Deus não se revela pela palavra, a casa vai ficar sem sentido. Então precisa das duas coisas. Mas a lei também, ela não pode ficar sozinha. A lei foi muito importante até hoje. Os judeus não têm o templo. Eles têm o muro de lamentações, que nem é um resto do templo. É um resto de um muro que sustenta aquele monte do templo. Sim, é uma sombra muito distante do templo. É um resquício muito, muito longe da substância da casa. O que guardou os judeus no tempo da Babilônia e no tempo da diáspora? A lei. Mas olha só o que acontece quando você só tem a lei. Os judeus até hoje, claro que tem muitos que buscam a Deus, eu não estou julgando, mas assim, em grande parte, o que os judeus têm é a lei, a letra. Estudam, guardam muitos mandamentos e tradições. A lei perdeu sentido. A lei não está levando para conhecimento de Deus. Eles não têm a casa, eles perderam a essência. A lei, nós sabemos, seu espírito é uma letra morta. Então percebem como nós precisamos dessas duas coisas. Nós precisamos da reconstrução da casa, mas precisamos da palavra de Deus, da presença de Deus por meio daquilo que Ele fala, sua aliança. Então, tem que ter essa combinação, né? Nós temos a necessidade, né, da palavra, da revelação, da aliança, mas nunca a lei deve ser, por mais que assim, é admirável
como os judeus até hoje, né, assim, na sinagoga, a cópia da Torá que fica naquela arca, é uma coisa bonita, e é uma coisa certa, mas incompleta, porque quando você meio que idolatra a letra em si, você fica contente com algo, mas o objetivo é a casa de Deus, o objetivo é Deus habitar conosco. Então, isso me veio assim com muito impacto. Hoje mesmo, enquanto eu estava meditando, assim, de ver como Esdras, com essa sua função de restaurar a lei, mas o centro de tudo, o objetivo de tudo é a casa. E não a casa como um lugar de ritual, mas a casa como lugar para a habitação de Deus. Então, nós queremos as duas coisas. Queremos a restauração da palavra, a restauração da lei, a importância dada àquilo que Deus revelou, como Ele é, como Ele quer se relacionar conosco, mas nunca vamos colocar a lei, a Bíblia, a Escritura, o conhecimento como objetivo em si mesmo. Tudo tem que levar para Deus, para relacionamento com Deus, e o que Deus quer é habitar conosco. Senhor, tudo vai se consumar no final da história, quando o Senhor vier para morar conosco. E nós não queremos perder isso de vista, queremos ser, seja qual for nossa função, se somos um cantor, um porteiro, um levita, um sacerdote, um escriba, alguém também que contribui de alguma outra forma, todas as funções, todos os papéis são importantes, mas o objetivo de tudo é que haja a tua casa e que o Senhor fale, eu quero morar ali, eu quero estar com o meu povo para sempre, que isso possa encher nosso coração, que isso possa nos dar o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro propósito da nossa vida é contribuir com o que o Senhor nos der, para que essa casa possa estar completa, para que ela possa estar adornada, para que ela possa ser incrementada, para tudo, qualquer coisa que seja necessária, como o rei falou, tudo que precisar, conforme a vontade de Deus, faça para a casa de Deus. Nós pedimos que esse seja o nosso desejo também, em nome de Jesus te pedimos. Amém.